Uma boa noite a todos. Meu nome é Daniel Salles, eu sou enfermeiro do Programa da Saúde da Família aqui no Salto do Sumaré. Alguns me conhecem, alguns não, certo? Quem quiser me encontrar é só ir no posto de saúde que me encontra. Então eu vou estar falando um pouquinho hoje sobre os riscos da automedicação. Quem aqui que já não tomou alguma medicação sem uma prescrição médica, né? É impossível falar alguém que já não fez isso. Então, eu vou estar falando aqui o que é, primeiramente, essa automedicação. A automedicação é a escolha e o uso de algum medicamento pelo indivíduo para tratar alguns sintomas sem a prescrição médica, né? Então, mas é importante lembrarmos que a automedicação ela tem seus riscos e deve ser realizada, então, de modo consciente. Nós não devemos ficar usando as medicações de uma maneira prolongada, uma maneira irregular. Então, o que nos leva, né, à prática da automedicação? Então, muitas vezes, o que vai levarmos nós a essa prática é a economia de tempo, a facilidade, né, de irmos numa farmácia, comprarmos uma dipirona, um nimesulide para tirar nossas dores, a informação que pegamos entre amigos, nas propagandas, e a dificuldade, muitas vezes, ou a demora em todos os lugares no Brasil do atendimento médico. Então, a pessoa não quer ficar esperando 1 ou 2 horas para passar no médico e acaba comprando a medicação que ela acha que vai fazer bem para ela. Os medicamentos mais comuns que a gente toma normalmente no dia a dia, que são os analgésicos, juntamente aí com os anti-inflamatórios também, mas é muito bom lembrarmos que o anti-inflamatório faz muito mal mesmo para a parte renal, né, do nosso organismo. Então muitas pessoas tomam diclofenaco, nimesulide de uma forma desordenada, achando que está fazendo bem para ela, mas muitas vezes está prejudicando um órgão dela, certo? Os antitérmicos, os xaropes, os antialérgicos, os antidepressivos. Tem pessoas que quem já não pegou aqui, talvez tomou algumas gotas de Rivotril do pai, da mãe, do irmão. Isso daí é uma coisa muito séria se não tiver uma prescrição médica. Relaxantes, antibióticos e vitaminas, medicamentos como o omeprazol, que serve para o sistema gastrointestinal, e anabolizantes e remédios para emagrecer. Vamos falar aí a diferença de remédio para medicamento. Remédio é tudo aquilo que vai sanar, que vai sarar a nossa dor. Qualquer coisa que fizermos para sarar a nossa dor e aquilo seja positivo. Talvez nós estamos ansiosos, tomamos um chá de erva cidreira. A criança que está chorando, a mãe pega ela no colo. Isso já é um remédio. Agora o medicamento é tudo aquilo que é fabricado, que é manipulado, que tem um artigo científico dentro dele, que é o que nós compramos na farmácia. Que o princípio ativo dele garante que irá fazer bem para nós. Encontramos o medicamento então nas farmácias. Aqui tem algumas formas de medicamento, como as pílulas, as cápsulas, as soluções, a suspensão, o xarope, a pomada, os supositórios e os aerosóis. Então é muito importante lembrarmos que as vias das medicações também podem fazer mal para nós. Né? Pode até levarmos à morte se essa medicação não for tomada pela via correta. Então, aí tem um pouco de medicamento de referência similar, que todos eles são confiáveis, então vai depender do médico prescrevê-lo ele, para você saber qual que é o melhor, se é o que tem, se é o genérico, ou quer ser fabricado uma grande empresa, que são os de referência. E aí algumas tarjas das embalagens. Tem remédios sem tarjas, né? A tarja amarela, a vermelha e a preta. Quanto mais escura for a tarja, mais problemas no nosso organismo isso pode causar. Quanto menor a dose que nós tomarmos, pode causar um efeito cada vez pior, dependendo se essa medicação não estiver prescrita pelo médico. Então, a sem tarja, a gente encontra o AS,
a dipirona, o Lufital. A tarja amarela são os remédios genéricos. A tarja vermelha são aqueles remédios que já precisam de prescrição, como o nimesulide, ou remédios também que precisam de receita dupla, como o carbolítio. E a receita preta é o Rivotril, o Ritalina, que são remédios que fazem muito mal ao nosso sistema nervoso, que pode levar à morte. Todos eles podem levar de uma maneira à morte, mas a tarja preta é o mais grave deles. Então eu vou estar falando agora das reações que esse remédio pode provocar no nosso organismo. Então, muitas vezes nós temos reações, a medicação que era para fazer bem para nós, pode até fazer bem naquele instante. Talvez estamos com uma dor de cabeça, tomamos um remédio, pode melhorar a nossa dor de cabeça. Mas depois pode causar-nos outros tipos de problemas que nós não estávamos esperando. Como vimos aí, problemas gastrointestinais graves, diarreia, refluxos, náuseas, vômitos. Então é sempre bom lembrarmos que o remédio não é para tomarmos assim de uma maneira à toa. Aqui está algumas outras reações, como alergias, né? Muitas pessoas têm alergias a medicamentos, que são manchas na pele, pode ser umas manchas menores ou umas manchas maiores, avermelhadas na pele ou em todo o corpo. E ela pode ser aumentada dependendo da combinação, da interação medicamentosa que essa pessoa faz. O que seria isso? A pessoa toma um medicamento com cerveja, toma um medicamento usando alguma droga, ou toma vários tipos de medicamentos sem uma avaliação médica, toma medicamento de uma forma desordenada. E isso pode causar piora nessa reação que o paciente vai ter, e algumas vezes pode até mesmo vir à morte. Então, alguns tipos de reações adversas são as leves, que não requerem suspensão do uso do remédio. As moderadas exigem alteração do tratamento. As graves, que você tem que parar o tratamento daquela medicação e mudar para outro. E as letais, que vai levar o paciente à morte. Então os remédios, algumas vezes, em vez de melhorar, em vez de dar vida, se a pessoa não tomar com consciência, pode levar até a morte da pessoa. E alguns fatores que aumentam aí também o risco, a ocorrência dessas reações, são os idosos, a gravidez, a gravidade da doença, a quantidade, né? Muitas vezes as pessoas estão com uma dor de cabeça, tomam 3, 4, 5 remédios para dor de uma vez só. Isso daí pode fazer muito mal para a pessoa. E a medida de tratamento para as reações adversas. A maioria são evitáveis, é bom lembrarmos disso, que a maioria das reações adversas, elas são evitáveis. Não fazer uso de automedicação por mais que poucos dias. Então, não tomarmos medicações por vários e vários dias, assim, por conta própria, porque isso pode fazer cada vez mais mal ao nosso organismo, em vez de melhorar. Isso também atrapalha até numa provável consulta médica, porque isso vai mascarar a doença. E aqui agora tem alguns famosos que morreram por causa do uso de medicamento, por causa do uso excessivo de medicamento. A gente vê aqui o Elvis Presley, né? Quem não já ouviu falar do Elvis Presley, que morreu aos 42 anos de idade. A causa da morte dele foi uma arritmia cardíaca por overdose de drogas prescritas, certo? E drogas prescritas, ele tinha prescrição, tinha essa droga para tomar, mas ele tomou de uma forma desordenada, o que aconteceu mais ou menos com Michael Jackson. 14 drogas diferentes, incluindo a codeína e a metacalona. A Mary Monroe, que morreu apenas com 36 anos de idade, ela morreu em 5 de agosto de 1962. A causa da morte dela foi níveis elevados de alguns medicamentos para dormir. Então ela provavelmente tomou muito remédio para dormir, para ansiedade, e acabou morrendo de overdose por excesso de remédio por causa disso. E também o Bruce Lee, que é muito conhecido por causa de seus filmes de ação, de luta, que morreu em 20 de julho de 73. A causa da morte é edema cerebral causado por uma alergia a um analgésico.
Então, Bruce Lee morreu por alergia a algum analgésico. Foi um medicamento simples, assim dizendo, mas foi uma reação alérgica que deu a ele e levou uma pessoa jovem, forte, a falecer. Então, remédios ou venenos, o que nós estamos fazendo com a nossa saúde? Estamos curando ou piorando cada vez mais a nossa saúde? Os medicamentos, então, eles podem fazer efeitos benéficos ou ter reações maléficas. O tipo de efeito depende do diagnóstico adequado e do conhecimento dos medicamentos. E o único que tem esse patamar de que tem a ciência disso é o médico. Ele é que vai saber. Então nós temos que ter a consciência, se a doença, se aquilo que está nos afetando não está melhorando, a gente tem que procurar uma consulta médica para avaliar melhor a nossa doença. Então, cuide sempre de sua saúde, faça sempre o melhor tratamento para que possamos ter uma saúde sempre boa, estável, para que o remédio, que é aquilo que foi feito, a medicação foi feita para melhorar a nossa vida, não piore cada vez mais. Agora eu vou não falei no começo, mas eu vou falar agora. Quero agradecer a todos vocês e falar um pouquinho aí sobre o Dia das Mães. Quero agradecer todas as mães que estão aqui presentes e agradecer uma pessoa que esteve na minha vida, que é a minha mãe. Eu quero agradecer muito a minha mãe aí, por ela ter feito tudo por mim. Porque mãe é aquilo que nós temos, é algo que nós temos de mais importância na nossa vida, é aquela pessoa que vai estar sempre do nosso lado, independente de qualquer coisa. Você pode ser o príncipe ou bandido, ela sempre vai estar do seu lado para o que for. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todas as mães do Brasil. Muito obrigada, enfermeiro Daniel. Agora nós vamos convidar a professora Vicentina, que veio de Joaquim Távora nos prestigiar. Ela é a presidente da AMAR.